Alisson Monteiro de Souza, 8 de abril de 2017, no calendário gregoriano. Introdução ao estudo da física é o assunto desse programa do conjunto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos debates científicos. Física, do grego physicae, ciência da natureza, pelo latim física, é a ciência que estuda pela experimentação e elaboração de conceitos as propriedades fundamentais da matéria e do espaço-tempo. Física é o estudo de um fenômeno do ponto de vista dessa ciência. Introdução ao estudo da física para debates científicos começa agora. Olá, meu nome é Alisson Monteiro, eu sou Alisson Monteiro 1.0, curso para Introdução aos Debates Científicos. O Alisson Monteiro 1.0 é um projeto meu que inclui na sua análise e divulgação todos os conhecimentos básicos para um debate científico. E o assunto de hoje é física, mais especificamente Introdução ao estudo da física. Física, do grego physicae, ciência da natureza, pelo latim física, é a ciência que estuda pela experimentação e elaboração de conceitos as propriedades fundamentais da matéria e do espaço-tempo. Física é o estudo de um fenômeno do ponto de vista dessa ciência. A física abrange o conjunto das disciplinas que dizem respeito aos objetos e fenômenos inanimados do mundo, quer eles se manifestem naturalmente e diretamente ao homem, quer este tenha os suscitado. A física, porém, se limita a seus aspectos mais gerais e mais fundamentais. Exclui-se daí a química, cujo domínio específico é constituído pelas reações que transformam as substâncias em outras substâncias. Embora a distinção com a física se atenue cada vez mais. O que se entende hoje por física foi durante muito tempo, de Aristóteles a Newton, chamado filosofia natural. O que entendemos hoje por física foi, durante muito tempo, de Aristóteles a Newton, chamado de filosofia natural. A física moderna, essencialmente experimental e matemática, desenvolveu-se graças ao aperfeiçoamento dos instrumentos de observação, a elaboração de teorias e a reunião das leis dispersas em um todo concreto, com definições e princípios claramente formulados. A mecânica desempenha um papel piloto no desenvolvimento da física. Surgiu como a base da experimentação de todos os fenômenos do mundo sensível e seu método como o próprio modelo do método científico. O desenvolvimento das ciências físicas acelerou-se a partir do início do século XVII, beneficiando-se principalmente das contribuições de Kepler, Galileu, Huygens e Hooke. Newton funda a dinâmica nos seus princípios matemáticos e da filosofia natural. No século XVIII, sábios como Euler, D'Alembert e Lagrange desenvolveram as aplicações dessas novas matemáticas, criando principalmente a mecânica dos fluidos. Quanto à hidrostática, suas leis foram estabelecidas no século XVII, principalmente por Stephen e Pascal. Foi nessa época que se iniciou a construção da ciência do calor, com a introdução das noções de temperatura e de quantidade de calor, com Black e Lavoisier e Laplace. O reconhecimento da existência do vácuo e da pressão atmosférica ocorreu durante o século XVII, sobretudo graças a Pascal, enquanto Boyle e Marriot estabeleceram a lei da compressão do ar. A óptica enriqueceu-se com a descoberta da difração, da dupla refração e da dispersão pelo prisma. Kepler fundou a óptica geométrica e Huygens deu partida à teoria ondulatória da luz, que se chocou com a concepção corpuscular defendida principalmente por Newton. Este período foi marcado por dois importantes feitos: a demonstração por Galileu no início do século XVII, com a ajuda da luneta astronômica recém-inventada, da identidade de natureza entre os corpos celestes e os corpos terrestres.
a teoria da gravitação universal, formulada por Newton no fim do século XVII, segundo a qual a queda dos corpos sobre a Terra e a atração mútua dos corpos celestes são da mesma natureza e obedecem à mesma lei, a inversão do quadrado das distâncias. Desde então, a física não se limita mais aos fenômenos terrestres. No século XIX, as ciências físicas, em particular a eletricidade, conheceram um notável desenvolvimento. Foi Maxwell quem realizou, em 1864, a síntese dos trabalhos de Oersted, Ampère e Faraday, formulando as equações do eletromagnetismo. Da noção de onda eletromagnética decorrem os estudos de Hertz e a criação da radiocomunicação, e também a identificação da luz e dos raios X com a radiação eletromagnética. Ao lado da teoria de Maxwell, nasce, na mesma época, outra teoria geral, a termodinâmica. Iniciada por Sadi Carnot, que elucidou a relação entre o calor e a produção de energia mecânica, a termodinâmica foi retificada pelo abandono da concepção da conservação do calórico e estendida a outros fenômenos, conduzindo a uma teoria geral dominada pelos princípios de conservação da energia e da entropia crescente, sobretudo com Clausius e Thomson, em meados do mesmo século. A mecânica estatística, aplicando a noção da probabilidade, tenta levar ao nível microscópico as leis da termodinâmica. O fim do século XIX viu a elaboração de princípios que vão conduzir a uma revisão das concepções fundamentais da física e a prova definitiva da existência de constituintes microscópicos da matéria. Grandes disciplinas novas vêm à luz: a relatividade, os quanta e a mecânica quântica, a física nuclear. A teoria da relatividade, criação de Albert Einstein, compreende de fato duas teorias, a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade restrita substitui o tempo absoluto pelos tempos relativos ao movimento do observador. Estabelece uma ligação entre o tempo e as dimensões espaciais e, rejeitando o princípio da conservação da massa, associa esta à energia na célebre equação E igual a mc², onde a velocidade da luz é representada por c. A relatividade geral traz uma concepção inteiramente nova de massa, gravitação e espaço, estabelecendo a relação entre essas três entidades. Se a teoria da relatividade toma o lugar da mecânica clássica, esta, porém, permanece válida para os processos em que as velocidades são expressivamente inferiores à velocidade da luz. A existência dos átomos e das moléculas só foi definitivamente aceita no fim do século XIX e início do século XX, graças principalmente à explicação do movimento browniano e ao elemento componente da eletricidade, o elétron, que foi evidenciado a partir do estudo dos raios catódicos. Em seguida, após a descoberta dos quanta por Planck em 1900, Einstein demonstrou a existência de uma partícula de luz, o fóton, com o que se defrontaram novamente as concepções ondulatória e corpuscular da luz. Este contraponto só foi superado com a criação da mecânica quântica em 1924 e 1926 com Louis de Broglie, Heisenberg, Schrödinger e depois melhorada e completada principalmente por Euler e Pauling. Após o reconhecimento da existência dos átomos, colocou-se a questão de sua estrutura. Um primeiro modelo, baseado nos quantas, foi elaborado por Bohr em 1913. Constituía essencialmente de um dispositivo planetário, elétrons gravitando em torno de um núcleo, depois aperfeiçoado pela mecânica quântica e pela aplicação da relatividade restrita.
A própria estrutura do núcleo só começou a se formar mais precisamente a partir de 1930, com a descoberta do nêutron e o advento da física nuclear, que em 1939 conduziu à realização da fissão de átomos muito pesados. Processo básico da primeira bomba atômica e mais tarde dos reatores nucleares. Após a Segunda Guerra Mundial surgiu uma física muito mais afinada, a das partículas elementares, e posteriormente até uma nova revolução com o bóson de Higgs. Como um ramo independente da ciência, a física começou a surgir a partir do século XVII com os cientistas como Gilbert, Kepler e Galileu. Eles formularam princípios e leis, fizeram observações sistemáticas, verificações experimentais e, sobretudo, escreveram e publicaram suas ideias e resultados. Tão importante quanto o papel dos cientistas foi a criação de academias ou sociedades científicas na segunda metade do século XVII. Surgidas na Itália, Inglaterra e França, essas entidades passaram a reunir cientistas e a publicar os seus trabalhos. A partir de então, academias e sociedades científicas começaram a ser criadas em inúmeros países nas mais diferentes áreas e sub-áreas das ciências. Na linguagem da física, as ideias básicas podem ser enquadradas em diferentes categorias: conceitos, princípios, leis e modelos e teorias. Pode-se dizer que, em física, conceitos são significados específicos que os físicos dão a determinadas palavras, já existentes ou novas, que representam as ideias ou grandezas físicas. Comprimento, massa, tempo, velocidade, força, temperatura, energia, entropia, carga elétrica são exemplos de grandezas físicas. É possível definir matematicamente a forma de medir ou atribuir valores a essas grandezas, mas nem sempre é possível definir em palavras os conceitos que elas representam. É o caso, por exemplo, do conceito de energia. De acordo com o dicionário eletrônico Roses, em física, princípio é uma lei de caráter geral com papel fundamental no desenvolvimento de uma teoria da qual outras leis podem ser derivadas. A lei é a expressão definitora das relações constantes que existem entre os fenômenos naturais, como, por exemplo, o enunciado de uma propriedade física, verificada de maneira precisa. Em outras palavras, as leis estão contidas nos princípios, que podem ser considerados, como define o dicionário, leis de caráter geral. Na prática, entretanto, leis ou princípios são termos utilizados e aceitos, em geral, como sinônimos. O que importa é entender que princípios ou leis em física são enunciados ou relações matemáticas que procuram descrever o comportamento dentro da natureza. Modelo em geral que os físicos recorrem para desenvolver o seu trabalho. Os cientistas propõem formas para a estrutura da matéria, porque ainda não tem como, e talvez nunca tenha, observá-las diretamente ou indiretamente. É claro que os modelos, como as leis e os princípios, também são provisórios e sujeitos a reformulações. Pode-se dizer que leis, princípios e modelos organizados e sistematizados que procuram interpretar e, sobretudo, unificar um dado domínio de fenômenos naturais formam uma teoria. Atualmente, a física se divide em grandes áreas de estudo e pesquisa. Das áreas relacionadas a seguir, a mecânica clássica, a termodinâmica e o eletromagnetismo compõem a física clássica. A física clássica reúne todo o conhecimento físico cujas bases se formaram até o final do século XIX. A relatividade restrita, a relatividade geral e mecânica quântica constituem a física moderna. Uma nova física, surgida no início do século XX,
como resposta às indagações não respondidas e às previsões não confirmadas pela física clássica. A mecânica clássica. A mecânica clássica estuda o movimento das partículas e dos fluidos. A mecânica clássica pode ser subdividida didaticamente em cinemática, estudo descritivo dos corpos em movimento; estática, estudo dos sólidos em equilíbrio; dinâmica, estudo das leis de Newton e dos princípios de conservação; fluidodinâmica, estudo dos fluidos; mecânica ondulatória, estudo do movimento ondulatório em meios materiais. A termodinâmica estuda a temperatura, o calor e seus efeitos e das propriedades de agregação dos sistemas de múltiplas partículas. O eletromagnetismo estuda a eletricidade, o magnetismo, as ondas eletromagnéticas e a óptica. A relatividade restrita é a reformulação dos conceitos de espaço-tempo e energia com o estudo do comportamento de partículas em alta velocidade. A relatividade geral é o estudo das relações entre a gravitação e as propriedades geométricas do espaço. A mecânica quântica é o estudo do mundo microscópico do átomo e das partículas elementares. Podemos incluir ainda como parte da física a astrofísica, pois ela estuda a física dos corpos astronômicos. Embora também muito próxima da física, a cosmologia tem um campo de estudo mais amplo. Busca a compreensão da estrutura do universo e das leis que o regem, que lhe dá o caráter de ciência independente, embora seus corpos de conhecimento básico sejam o mesmo da física. A palavra física vem do grego physique, que significa ciência das coisas naturais. Essa é, no entanto, uma denominação relativamente recente. Como eu já havia dito, até o início do século XVII, a física estava incluída numa ciência mais abrangente, chamada ciência da natureza, que abordava praticamente todos os fenômenos da natureza. Mais tarde surgiram a física e a química, ciências da natureza inanimada, dedicadas aos fenômenos físicos e aos fenômenos químicos. Fenômenos físicos seriam aqueles que não modificam a natureza das substâncias. E física seria a ciência que estuda esses fenômenos. Química seria a ciência que estuda os fenômenos químicos, aqueles que modificam a natureza das substâncias. No entanto, desde o final do século XIX e a partir da descoberta da radioatividade e mais tarde com o advento da física moderna, verificou-se que são inúmeros os fenômenos físicos em que a natureza das substâncias é modificada. Portanto, a distinção entre esses fenômenos e, consequentemente, a definição de física delas originária perdeu sentido. A rigor, não há definição do que é física. O novo dicionário eletrônico Aurélio afirma, por exemplo, que física é uma ciência de conteúdo vasto e fronteiras não muito definidas. Na verdade, essa não é uma definição, mas a justificativa da impossibilidade de uma definição. E como disse Isaac Newton, se vir mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. Você conhece as limitações aos direitos autorais? Os direitos autorais no Brasil são regulados pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. No seu artigo 46 afirma que não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em qualquer meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Além disso, a lei ainda afirma que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.
Em muitos países, como nos Estados Unidos, existe um conceito parecido com o que é demonstrado no artigo 46. Chama-se Fair Use ou uso justo. A política do site YouTube, por exemplo, não considera ofensa aos direitos autorais algo que esteja dentro do Fair Use ou uso justo. Além disso, a Constituição Brasileira de 1988 descreve como princípios constitucionais o direito à educação e o direito de acesso à cultura, à educação e à ciência. E se por acaso quando você estiver vendo esse vídeo ali for outra, observe a data de publicação do vídeo e aplique o princípio da retroatividade da lei. No direito brasileiro, a lei não retroage para prejudicar a pessoa. Está na Constituição de 1988, artigo 5º. Para saber mais sobre as limitações aos direitos autorais, assista ao primeiro vídeo de direitos autorais no Brasil de Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, datado de 26 de novembro de 2016. E como diz Isaac Newton, um dos homens mais inteligentes da história da humanidade, se vir mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes.